Amém, glória a Deus. Porque vejam, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele com a sabedoria de Deus, ajuda de Deus, ele, o líder, o homem que Deus levantou para melhorar a vida de um país, de uma cidade, de um povo, ele tem o Espírito de Deus, né? Ele é temente a Deus. Veja, então, ele, no discurso dele, nas próximas eleições que vai ter, essa não é a primeira e nem a última, que fica marcado as ações da presidente da República, fica marcado na memória do homem, da mulher, cidadão, da cidadã, o que eles fazem? Então, no meio de um problema, no meio de uma crise, no meio de um caos, eles procuram preservar o emprego do trabalhador, aumentar salários, né? Tira daqui, tira dali, cria ali, tá entendendo? Cria meios, tudo para manter a vida, a condição, a qualidade de vida do trabalhador, da trabalhadora. Tira dinheiro enfim, mas o professor ele tem que ser valorizado porque, como eu já disse, ele educa a população, ele educa, ele ensina os filhos dos operários, as filhas das operárias, né? Ele educa, ele ensina, ele instrui, ele está formando os futuros trabalhadores. Então, esse professor, para ele não tem crise, graças a Deus. Então, no discurso de um governo, fica marcado no coração, na mente de um povo, aquele governador, aquela governadora, ou aquele prefeito, aquela prefeita, aquele homem, aquela mulher, no meio de uma crise, ele conseguiu manter a condição de vida do trabalhador. Nós, com a ajuda de Deus e a ajuda da administração dele, nós compramos isso, compramos aquilo, nós investimos, melhoramos de vida, temos gozo de trabalhar, porque ele nos valoriza, né? Ele nos respeita, ele respeita o educador, a educadora, o profissional, o médico, a médica, ele respeita a opinião da pessoa. Ele não brinca com o voto das pessoas, ele não brinca com o pensamento das pessoas. Ele leva a sério, na verdade, nós estamos morando num país, num mundo, em que nós temos interesses iguais. Não é só um interesse grupal, não. Um interesse onde todos queremos, todo mundo queremos melhorar de vida, queremos, graças a Deus, ter um pouquinho dali, um pouquinho dacolá. Ser reconhecido pelo trabalho. O trabalho do fulano, o trabalho do ciclano, o trabalho do beltrano. Então é maravilhoso quando a gente tem um gestor que ele valoriza, né, o trabalhador, a trabalhadora, principalmente aquele que está formando aquele rapaz, aquela menina, aquele jovem, aquela moça, aquele adolescente, está formando para ser um profissional. Está ensinando, está passando todas as instruções para aquela pessoa, com amor, com carinho, e ele respeita. Ele veio para melhorar. E fica marcado no coração do povo, fica marcado na mente do povo. Na gestão do fulano, ele fez isso, né? Ele fica marcado. Na minha administração, eu fiz isso, no meio de uma crise terrível, no meio de um caos, Deus me deu força, eu criei mais emprego, eu aumentei o salário dos professores, eu criei mais hospitais, eu aumentei o salário numa crise onde eu não tinha recurso, não tinha isso, mas graças a Deus eu
eu então, ajudei todo mundo. Na minha administração, eu ajudei todo mundo. Eu fiz, eu fiz com que a vida do povo melhorasse, a vida de 2 milhões de amazonenses melhorasse. Dei emprego para o desempregado. Aquele desempregado, eu dei emprego para ele, eu dei trabalho para ele, né? Dei curso, dei condições para ele pagar um curso, para ele criar a empresa dele, etc. Então é maravilhoso. O professor é valorizado na minha gestão, o professor tem prazer de dar aula dele, o professor tem amor ver o aluno dele entrando numa faculdade. O aluno que fez o 2º grau com ele, o 1º grau com ele, hoje já é uma universitária, está fazendo pós-graduação, é uma chefa, é uma executiva, Então é maravilhoso a gente entrar numa recepção dessa aí, um professor lá da 1ª série, o meu aluno hoje é um doutor, hoje é um advogado, é um juiz, mas ele começou por onde? Lá pelaquela professorinha, lá da 1ª série. E nunca ele vai esquecer dela. Nunca ele vai esquecer, ela vai estar guardada para sempre no coração dela. No coração dele. Amém? Então são essas coisas que vale a pena nós vivermos na Terra. Nós a melhorar a vida não só de palavras, mas de ações, de verdades. Tá entendendo? Porque o povo é inteligente, o povo está vendo, e o povo está apreensivo. Meu Deus, voltamos naquele homem que ele dizia que ia melhorar, que ele dizia que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo, que com ele nós confiamos nele, nós depositamos um voto de confiança nele, porque a gente acreditou que ele é capaz, que ele é isso, que ele é aquilo. Com a ajuda de Deus, é claro, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, Deus colocou ele ali, então, para melhorar a vida do povo, a vida do Brasil. Não é verdade? A vida do Brasil, a vida dos trabalhadores, dos que acordam 5 horas, pais de família, acordam 5 horas da manhã, 7 horas está batendo o cartão, fica até 5 horas, no caso do professor, ele fica até 10 horas da noite. Então, esse professor tem que ser valorizado. Essa professora que trabalha 3 cadeiras e faz pós-graduação, mestrado, doutorado, essa professora tem que ser valorizada no país. Essa professora tem que receber medalha, distintivo, porque ela é um exemplo. Ela é um exemplo. Ela é um exemplo de cidadania. Por quem? Pelas autoridades, pelo prefeito, pelo governador, pela presidente da República. Não só o exército tem que ser, porque eles são um exército, é uma militância. Todos têm que ser homenageados. Todos, porque trabalham com a formação de um povo. Trabalho com o caráter de um povo, com princípios de um povo. E fica marcado. Nós pedimos a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Graças a Deus, a gente assiste televisão e diz, olha, a crise, a gente tem que tirar proveito dessa crise. A crise não é só coisa ruim, tem coisas boas também. No meio da crise a gente inventa ali, inventa acolá, cria aqui, cria acolá, etc. Então tem coisa boa, as coisas abaixam, etc. Então não é só um bicho de 7 cabeças. Tem coisa boa também. Tem coisa boa. Dá para investir ali, dá para fazer uma casinha ali, dá para fazer um quartinho ali, uma kitnetzinha, dá para alugar, etc. Sempre pensando na coletividade. Sempre pensando no melhorar a vida de todos, não só a minha vida, de todo mundo, através do trabalho, dos estudos sistemáticos, uma inclinação. Então nós damos parabéns ao prefeito Arthur, que sempre está aí falando, explicando, está aí trabalhando, a gente está vendo as ações dele,
escreve no Facebook, escreve nos jornais, dá entrevista na televisão, junto com a equipe dele, um trabalho transparente. É assim que o governador também falou que ia trabalhar junto com ele, os dois juntos. Manda decisões juntas para que a cidade de Manaus, do estado, o do Brasil todo melhore. Trabalhando, foi essa a proposta que nos conquistou a votar nele. Foi isso que nós votamos nele, porque ele passou isso pra gente. Não ficar debaixo da crise, mas ficar por cima da crise. Montar em cima da crise, fazer da crise um cavalo e montar em cima da crise e galopar em cima da crise. Esse é um homem de Deus. Amém? Essa é a mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. A este Deus que no meio da crise, no meio da enfermidade, no meio de um câncer, Ele cura a enfermidade. Quando as pessoas clamam por Ele, Ele ressuscita os mortos. Não tem crise para esse Deus. A gente observa que quando um povo clama por Ele, um povo se volta para o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele faz... Tinha crise em Jerusalém? Tinha. Falta de pão, falta disso, falta daquilo. Não tinha água. O povo não tinha água, não tinha pão, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas, graças a Deus, quando invocava o Deus da Bíblia, Elias, o profeta Elias, se nós lermos a história de Elias, o profeta Elias, depois de Samuel, ele viveu a pior crise de Samaria, de Jerusalém. O pecado ali era tão grande, era um pecado tão terrível, mas quando ele orava, Jesus mandava chuva. Quando ele pedia, Jesus mandava. Quando ele também pedia, Deus não mandava chuva. Deus era com ele no meio de um caos do pecado, perseguição para ali, perseguição para acolá, queriam matar ele para ali, queriam matar ele para... Jezabel perseguia ele da direita, o outro, mas ele venceu o mundo, ele venceu a crise, por quê? Porque ele tinha um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, que velava por ele, que guardava ele. É neste Deus que nós também estamos confiando. Amém? É neste Deus que nós também estamos invocando no meio dessa crise, para que Ele levante homens capazes, aptos, cheios de inteligência, criativos, que têm vigor, que têm força, que têm ânimo, que não tem, sabe, que seja honesto, que não ame a avareza, que tema a Deus e saiba melhorar a vida de um povo. Fica marcado na vida de um povo, aquele fulano, aquele ciclana, melhorou a nossa vida. Deus usou ele, Deus usou aquela mulher, Deus usou aquele homem para abençoar esta nação, abençoar a vida desta geração e deste povo, que é tão carente de Deus, é tão carente da misericórdia de Deus. São pessoas humildes, pessoas simples, pessoas trabalhadoras, são mulheres e homens que anelam têm uma fé grande no coração. A gente observa que este povo tem uma fé muito grande em Deus. Isso é muito maravilhoso. Não tem preconceito, não tem preconceito. Se a pessoa é católica, se a pessoa é espírita, se a pessoa é evangélica, se a pessoa é isso, é aquilo. Não tem, ela sempre abraça aquela pessoa, sempre... É maravilhoso demais. Então, é um povo que é humilde, é um povo que merece a misericórdia, a compaixão de Deus, o Deus da Bíblia. Amém? E é para este Deus que nós pedimos que Ele tenha misericórdia deste povo, de nós que estamos aqui clamando por Ele, para que Ele venha abençoar estes homens e mulheres, essa cidade, esta nação e este mundo. Principalmente aquelas pessoas que estão na administração, estão levando o estado do Amazonas para o desenvolvimento, são os capitães para o progresso, para a prosperidade, para
Enfim, as crianças de hoje, amanhã vão ser os doutores, vão ser os advogados, mas por quê? Por causa daquela professorazinha, lá daquela escolazinha de madeira, lá que não tinha nem lousa, não tinha apagador, não tinha mais do que ela tinha os livros. Ela tinha os livros, ela tinha o amor, ela tinha a devoção, ela tinha a vocação de ensinar com amor o alfabeto, a língua portuguesa, ensinando ali com aquela paciência dada por Deus, com aquele salário que só a misericórdia de Deus. E aquela criança, se passaram 10, 15 anos, ela hoje tem uma medalha, um distintivo, é um policial, um advogado, mas por quê? Ela aprendeu a ler com quem? Ela aprendeu a escrever com quem? Foi com aqueles professores, todos eles. E aquela diretora daquela escola, aquele diretor que estava ali de manhã cedo, abrindo aquela escola, fechando, administrando, preocupando. Então, esses profissionais devem ser valorizados e muito no país. Amém? Então, nós glorificamos e pedimos a Deus que abençoe todas essas pessoas, que têm amor, que têm dedicação, que têm zelo, que têm compaixão, que têm esperança. É muito maravilhoso. E com a ajuda de Deus, nós vamos vencer esta guerra. Olhando para este Deus, que é o autor e consumador da nossa esperança, nós vamos vencer, amém? Nós já somos mais do que vencedores, porque Ele opera, Ele está operando em nós o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, naquela pessoa que respeita as leis, as normas, as regras, que tem o temor de Deus, que valoriza a sua mãe, o seu pai, os professores, os tios, enfim, toda uma instituição, aquela criança obediente a Deus, obediente aos pastores, obediente à fé que ela decidiu seguir. Obediente. Deus vai ser com ela até o fim da vida dela. Até o fim, que teme a Deus, respeita as leis de Deus. Amém? Respeita. Que Deus abençoe todos nós. Amém? Renove as nossas esperanças, renove as nossas forças, renove a nossa fé. Deus abençoe aquela pessoa que está precisando. Amém? Nós todos estamos precisando de Deus. Em primeiro lugar, de Deus. E outras coisas não serão vos acrescentadas na nossa vida. Nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E cremos que Ele vai nos ajudar até quando a gente ficar velho. Até na nossa velhice. Não só nós, mas todo mundo que está ao nosso redor, está da direita, está da esquerda, está da frente, está de trás. Todo ser humano que respira glorifica este Deus, exalte esse Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para toda a eternidade. Amém.